um fim de tarde qualquer, onde tudo parecia correr normalmente em Vila Três Pontinhos, o lugar que sempre havia sido pacato, algo um tanto inesperado acontece. Socorro! Ele está morto! Está morto! Socorro! Ele está morto! Está morto! Socorro! Socorro! Ele está morto! Fiquem todos calmos e voltem para suas casas. Ainda não há motivo para pânico. Vamos avaliar a situação e traremos um boletim do ocorrido e voltaremos para a nossa vida normal. Vamos, circulando. Conte-nos, rapaz. O que de tão grave está se passando? Quem você afirma está morto? Kleber, o programador. Conte-nos, o que você viu? Eu estava a caminho da padaria para comprar um café, quando de repente vi uma sombra seguindo para o beco ao lado da forja. Fiquei um tanto intrigado e resolvi ver o que estava acontecendo. Ao sair da padaria, a sombra já estava indo embora. Eu estava prestes a voltar para meus afazeres, quando ouvi uma voz baixa pedindo por ajuda na parte mais escura do beco. E foi então que eu ouvi. Kleber, ele estava caído, atrás de uma lata de lixo, e parecia pedir ajuda. Corri em sua direção para tentar ajudar, mas ele havia sido atingido com algum golpe na cabeça. Já havia perdido muito sangue. E você viu quem? Quem o atacou? Pode ter sido a sombra que eu vi antes de entrar na padaria. E você tem alguma ideia de quem poderia ser essa sombra? Não lhe pareceu familiar? Pelo que pude ver, a sombra parecia ser o Victor, o programador. Mas não posso afirmar com certeza. Ok. Já ouvimos o suficiente. Beba um pouco d'água e depois vamos conversar mais sobre isso. É muito estranho que algo assim esteja acontecendo aqui. Cresci nessa vila e nunca soube de nenhuma história que soasse parecida. Realmente, eu estou trabalhando como delegado há alguns anos e todas as minhas chamadas não se passavam de meros erros ou roubos. Precisamos tirar essa história a limpo. Vamos nos separar. Eu vou até o beco e você tente encontrar outras possíveis testemunhas. Ok, nos encontraremos em algumas horas. Certo. Interroguei todos os varejos ao redor. E é como se nada tivesse acontecido. Ninguém viu ou ouviu nada fora do normal. E você? Encontrou alguma coisa no beco, detetive? Meu maior medo se concretizou. O corpo de fato estava lá. Coletamos todas as evidências possíveis e demos os devidos encaminhamentos. Porém, até onde eu pude perceber, em uma primeira análise, assim, não havia nada que fosse realmente útil. Temo que tenhamos realmente apenas as palavras da testemunha. Bom, o que nos resta é interrogar Victor, o rapaz que foi acusado por Roger. Você tem alguma noção de quem seja esse? Bom, pelo que conversei com alguns dos policiais, ele e o Kleber trabalhavam juntos na área de programação e costumavam ser amigos, o que deixa essa história ainda mais confusa. Após algumas buscas, encontram o suspeito e o levam para a delegacia para ser interrogado. Então você é esse tal de Victor. O senhor sabe por que você está aqui? Eu não tenho ideia, senhor delegado. Bom, gostaríamos de saber qual sua relação com o colega de profissão. Seu nome é Kleber. Pelo que soube, vocês se conhecem e costumavam ser amigos. Kleber. Costumávamos ser amigos de fato, até termos certas desavenças que acabaram nos afastando drasticamente. Que tipo de desavença, Sr. Victor? Bom, eu estive trabalhando em um projeto desde que comecei a aprender programação, e como eu e Kleber sempre fomos muitos amigos, acabei mostrando para ele a minha ideia, e todo esse projeto no qual eu vinha trabalhado já há alguns anos. O problema foi que alguns meses após eu ter mostrado a ele todo o meu trabalho, algo muito parecido foi publicado por um site do qual ele é um dos responsáveis. Ele jurou não ter sido o autor da publicação e não ter contado a ninguém. Porém, eu nunca pude acreditar completamente em suas palavras. Anos de trabalho roubados. Posso entender sua frustração.
Senhor delegado, eu não estou entendendo o motivo de ter que explicá-los minha relação com Kleber. Acontece, Victor, que Kleber está morto. E nossa única testemunha disse que você estava na cena do crime. Então aqui estamos nós, para tentar entender o que possa ter acontecido. Algo nessa história não está batendo. E precisamos compreender o que poderia ter levado a matar seu colega. E sejamos sinceros, você nem tem um álibi sólido. Não, eu não tenho um álibi sólido. Eu estava em casa trabalhando. E eu estive o dia inteiro sozinho. Eu não estou entendendo como podem ter me visto em alguma cena de crime. Então, garoto, quanto mais você colaborar, mais rápido você sairá daqui. Mas... Nada demais. É simplesmente assim. Quanto mais você colaborar, menor será sua pena. eu juro pra vocês, não fui eu. Vocês sabem que eu nunca mataria uma pessoa, e muito menos o Kleber. Calma, Victor. Nós confiamos em você. Nós achamos que tem algo por trás de tudo isso. Aquele que te acusou deve ter armado pra cima de você. Mas não temos como provar isso agora. Fique tranquilo, Victor. Nós vamos tirar você daí. Meu tio sempre me contava histórias de um bruxo que vivia no pântano sombrio. Decidimos ir até lá descobrir se ele realmente existe. E nesse momento, confiar nessa história é a única maneira que temos de trazer o Kleber de volta e tirar você dessa cela. Ouvir isso me tranquiliza um pouco. Mas isso seria perigoso demais. Eu já perdi um amigo e eu não quero perder outros dois. Não se preocupe, Victor. Vamos conseguir. Eu acredito que vocês irão conseguir. Boa sorte, pessoal. Falar é fácil, né? No que posso ajudar? Viemos em busca do seu conhecimento nas artes sobrenaturais. Nosso amigo foi assassinado e queremos ele de volta. Tarefa difícil a que vocês buscam. Estão certos de que é isso que procuram? Sim! Então lhes darei a resposta que procuram. Aqueles que encontraram a morte quando ainda não era sua hora, se encontram em um lugar terrível onde nenhuma alma viva deveria pisar. Dentro do próprio submundo, o castelo das almas perdidas abriga os espíritos daqueles que foram mortos antes da hora. Antes da hora definida pela entidade que tece os destinos dos homens. Que lugar é esse? Vocês estão se aproximando do portal que leva ao lugar onde a alma do seu amigo foi aprisionada. Estão sentindo a atmosfera do ambiente dos mortos? Para trazer a alma do seu amigo de volta, vocês precisarão entrar no submundo e buscar por ele no castelo das almas perdidas. Mas essa não é uma tarefa fácil. Muitos dos que adentram o portal nunca retornam. Eu não me importo. Se isso nos dará a chance de trazer o Kleber de volta, eu tô pronto para arriscar minha própria vida. Este lugar é perigoso além das suas imaginações. Serão necessárias armas encantadas para que vocês sobrevivam contra os monstros que lá habitam. A única arma que temos é um machado de pedra que usamos para cortar as árvores da floresta. Nesse caso, lhes ofereço essa espada e esse arco encantados. Mas em troca, quero pedir que façam algo para mim. E o que é que você quer que a gente faça? Dentro do castelo encontrarão uma espécie de fungo que cresce na areia da alma. Uma areia que é feita do pó das almas que apodrecem ali. E assim como o fungo só pode ser encontrada lá. Apenas um fungo e uma areia da alma é o suficiente. Entretanto, ao possuir pertences do castelo, vocês atrairão a atenção do guardião do castelo. Mate-o, utilizando as armas encantadas e traga o fungo e a areia para mim. E o que você acha, Marcos? Devemos aceitar essa proposta? Não temos escolha. Sem as armas não conseguiremos salvar o Kleber. Então está bem. Vamos fazer o que você pede.
Olha, Marcos, achamos o Castelo das Almas. Vamos encontrar o Kleber logo. Parece que encontramos o fungo que o mestre pediu antes do Kleber. Vamos aproveitar para pegar ele, então. Essa foi por pouco. Foi mesmo, obrigado, Marcos. Pegue essa espada do guardião. Ela pode ser útil para nós. Certo, vamos continuar. Tem que ser esse aqui. Sim, estamos quase lá. Lá está ele! Finalmente! Marcos, Eric, o que vocês estão fazendo aqui? Viemos te buscar. Consegui abrir a porta. Então vamos embora daqui. Kleber, pegue essa espada. Ah! O que você fez? Eu me assustei e acertei essa coisa. Você acabou de atacar um homem-porco zumbi. Agora todos irão nos atacar. Deu ruim. Corre! Vejo que conseguiram o seu objetivo. Completaram o que eu dei a vocês também? Conseguimos. Aqui está. E o guardião foi morto? Foi sim. A propósito, suas armas nos ajudaram muito. Podemos continuar com elas? Perfeito. Podem sim. Fica como recompensa de um trabalho bem feito. Agora saiam da minha casa. Tenho muito a fazer. Agora precisamos tirar o Victor da cadeia. Pode deixar que quem me matou vai ter o que merece. Ei, Kleber. Depois que você morreu, uma testemunha disse ter visto Victor indo no mesmo beco que seu corpo foi encontrado. Eu não acredito nessa história, mas como todas as provas levaram a ele, ele acabou sendo preso no lugar. A gente se conhece há tanto tempo. Não tem como ter sido ele. Não. Minha morte foi por causa de um segredinho que acabei descobrindo. Vamos acelerar o passo. Quero colocar o verdadeiro culpado em seu lugar. Vamos direto para a delegacia. Assim o Kleber pode falar com o delegado o que realmente aconteceu naquele beco. Sim. Não foi o Victor que me matou. Foi um outro alguém que irei falar quando estivermos com o delegado. Quanto antes chegarmos, mais cedo Victor será liberado. Macacos me mordam! Você é o garoto que morreu no beco. Eu vi o seu corpo lá. Isso não deveria ser possível. Eu entendo o que quer dizer, mas por favor se recomponha. Primeiro iremos contar como estou aqui de volta do mundo dos vivos, e então irei dizer a verdade sobre aquele beco. Os três amigos então começam a contar sobre o caminho até a casa do bruxo, as revelações que tiveram com ele, de sua ida até o submundo e as dificuldades que tiveram por lá. Bem, isso resume o caminho até aqui, mas agora irei lhe contar algo que aconteceu antes. A verdade é que não foi Victor que me matou, e sim o Roger. Na verdade, tudo começou com uma ideia de um grande projeto que Victor tinha criado, e que ele acabou me contando depois de alguns anos, quando já estava praticamente tudo pronto. Entretanto, Roger acabou ouvindo nossa conversa e, ao ficar sabendo da ideia, roubou o projeto e publicou em nosso site. Porém, o site tem diversos supervisores, e não tínhamos como saber a princípio quem havia feito as postagens, pois as mesmas ficam anônimas. Há alguns dias eu estava trabalhando no escritório e o computador acabou dando um problema. Como Roger estava de folga no dia e éramos colegas, eu não vi nenhum problema em continuar meu trabalho na sala dele. E foi aí que eu descobri uma pasta um tão quanto suspeita. Fiquei um pouco intrigado e decidi ir abrir. Então foi aí que eu descobri que era o mesmo projeto que Victor havia me falado. Fiquei me perguntando por que Roger teria tal conhecimento do projeto, sendo que ele nem é colega de Victor. E então eu aguardei até o outro dia para poder falar com o Roger sobre o projeto. No fim do dia, eu o chamei para um beco perto de nossa empresa, onde não havia pessoas por perto que pudessem nos ouvir. Foi quando perguntei sobre o projeto. A princípio, ele negou ter qualquer envolvimento com tal informação. Eu continuei fazendo perguntas e o pressionando até que Roger finalmente admite que roubou o projeto e ele mesmo o publicou. Ouvindo isso, minha reação na hora foi de desgosto. Saber que um colega de trabalho teria uma índole tão mesquinha e medíocre. Depois de ouvir essa história, imediatamente o chamei de fraude que iria revelar esse segredo ao Victor e às autoridades. Logo após ter dito isso, Roger arregalou os olhos e falou que era justo o que estava ouvindo, querendo dizer que aceitava sua acusação, porém esboçando um leve sorriso maligno.
Quando me decido virar e ir embora, acabei sendo golpeado várias vezes na cabeça, o que teria causado a minha morte. Para evitar problemas futuros, Roger decide incriminar Victor como autor do crime, para que o mesmo não descobrisse a morte de seu amigo e também do projeto roubado. Seria o crime perfeito caso Eric e Marcos não me trouxessem de volta. Todos ouviram atentamente ao depoimento de Kleber, incluindo o delegado, que acaba sentindo culpa de certa forma por ter decretado a prisão temporária de Victor. E então, decide dar voz de prisão a Roger e liberar Victor da acusação. Rosmeyer agradece o esforço de Marcos e Eric e os 4 amigos podem finalmente ir embora.